Olá, estamos iniciando o nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. A aula de hoje é número 48. Quero pedir aqui por César Faria Vieira, que está na UTI do Hospital Unimed, na rua Avenida Ayrton Senna, número 2550. César Faria Vieira, CTI Unimed, Rio, Barra da Tijuca. Quero pedir pelo espírito de Arnaldo Galperin, grande colaborador do Frei Luiz, e por Gentil Carula, desencarnado em Cambará, no Paraná. A aula de hoje fecha o ponto que se refere àquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, como consta aqui em João 8, capítulos 3, versículos 3 a 11. Algumas frases são lembradas aqui a fim de dar sentido didático, né? Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que havia sido apanhada de adultério. Muito bem. Segundo, e eles perguntaram a mulher, a Jesus, dizendo: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés condenou na lei e determinou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é a vossa opinião? Colocando Jesus em xeque. Jesus respondeu e disse que aquele que dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Aí eles ouviram isso, saíram jogando as pedras no chão. E finalmente Jesus se voltou para a mulher e disse: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peque jamais. Bem, esse texto de hoje é um texto maravilhoso que encerra uma grande pedagogia. Vamos nos acompanhar aos pouquinhos. Ele encerra os seguintes ensinamentos: a indulgência, a justiça, o direito à vida e a concepção de autoridade legítima. Nesse ponto, nós temos, então, 4 itens, 4 conceitos fundamentais da filosofia espírita: a indulgência, a justiça, o direito à vida e a concepção de autoridade legítima. Muito bem, vamos abordar primeiro o adultério. O adultério constitui uma violação ao ato do matrimônio, que entre os judeus era considerado e é considerado um ato sagrado. Portanto, é uma violação, uma violentação a um princípio religioso moral, a uma tradição. Portanto, ele é fortemente repelido pela comunidade judaica, porque violou o matrimônio. Né? Segundo, por extensão, violando o matrimônio, violenta a família, violenta a clã, a tribo, portanto, leva a uma perturbação social. E com isso, destabilizando a família, leva a uma situação social. Então, o adultério tem dois efeitos: um efeito moral, religioso, e um efeito social, desagregando em parte a sociedade. Muito bem. Nós vimos esse fato, adultério, capitulado em alguns trechos da Bíblia. Vimos em Êxodo 20:14 que está escrito: não adulterarás, ou seja, há uma proibição ao adultério. Mas o termo não adulterarás não diz se é homem ou é mulher, é para ambos os gêneros, já que ele é omisso na distinção dos gêneros. Essa sanção, então, fica com a proibição, a sanção a cargo de Deus, da lei divina e não dos homens. Porém, em Levítico 20.10, Deuteronômio 22.2,
ocorreram modificações no sistema legislativo judaico e com a influência do clero propriamente dito e também dos poderes seculares, os poderes dos reis, dos imperadores, etc. Então mudou-se a concepção de sanção do adultério, dando à sanção a pena de morte. Então, Moisés, não é Moisés, é em Levítico e em Deuteronômio, ordena apedrejar o homem e a mulher adúltera. Ou seja, há um choque nesse momento em que se sanciona com a morte o adúltero e a adúltera com o princípio de não matarás, que está em Êxodo 20.14. Mas a lei judaica, né, foi levando a coisa de tal maneira que foi inculpando apenas a mulher pelo adultério. Ou seja, o homem casado podia ter relação com uma mulher viúva, uma mulher solteira, uma mulher separada, nada aconteceria. Mas se ele tem relação com uma mulher casada, a mulher produz a infidelidade sexual, conjugal, e ele também produz. Então, quando entra dois cônjuges casados, o adultério fica estabelecido. Então, houve esse avanço agudo, mas agressivo, levando ao direito à morte, né, do adulto. Mas, como nós dissemos, se choca com Êxodo 20.3, que diz não matareis, e com o nosso próprio Espiritismo, na pergunta 880, que diz o primeiro de todos os direitos naturais é a vida. A vida é o primeiro de todos os direitos naturais. Por isso que no Espiritismo, como nós dissemos, nós não aceitamos o aborto em nenhuma fase. Nem depois que fecundar, já é um ser que está nascendo, não interessa se é um mês, se é 2, já é um ser. É um ser, então não se pode produzir o aborto, a não ser em casos excepcionais que a jurisprudência aí permite. Bom, então como foi agir Jesus nesses 3 sentidos? Na indulgência, na justiça e no direito à vida, afetando nesse exemplo aqui do apedrejamento da adúltera. E na autoridade legítima. Ora, o Espiritismo concebe que a autoridade é legítima, toda autoridade ela é legítima quando se apoia no exemplo, e no exemplo da moral do bem. Né? É isso que é autoridade para nós. É o sujeito que se exemplifica, atua e se comporta concordantemente à moral do bem. É essa que é a autoridade legítima. Então, Jesus tinha essa autoridade legítima e podia fazer a censura. Então, nesse movimento, nessas palavras que ele troca com a mulher e troca com os apedrejadores, ele, em um momento, preserva a vida da mulher. Respeita lá, não matarás. Atua com indulgência, ou seja, ele mostra que a indulgência é necessária, não só àquela mulher, como a todas as pessoas, porque nenhuma pessoa é perfeita e ela merece, muitas vezes, tratada com indulgência, com tolerância, com paciência, compreensão, brandura. Quando nos diz a mulher, não te condenarei. Não te condenarei. Condenarei. Porque se ele condena, ela vai ser apedrejada, vai ser morta. Então, ele é indulgente com a queda da mulher. E reconhece, ao mesmo tempo, que a mulher, o adúltero, cometeu uma infração. Ou seja, a infração é 20.14 de Êxodo, que diz, não adulterareis. Ou seja, como ele reconhece? Ele reconhece porque ele termina o texto dizendo assim, eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Ele reconhece o pecado na mulher, quer dizer, a infração. Ele reconhece que ela está errada o adultério. Portanto, essa visão de Jesus preservando a vida, atuando com indulgência, reconhecendo o adultério com uma infração à justiça, aos mandamentos mosaicos, ela também vai se desdobrar sobre os apedrejadores. Ou seja, por que os apedrejadores saem da cena quando Jesus atira a primeira pedra àquele que não pecou? Porque em Levítico, quem seria apedrejada
eram apedrejados, eram os adúlteros, homem e mulher, não era só mulher. E como muitos deles eram adúlteros, eles sabem que estavam sob a leniência da lei que não era aplicada a eles, a omissão da lei. Então, eles sabem que estão errados. E sabendo que estão errados, eles se retiram. Se retiram primeiro os mais velhos, depois os jovens. Porque entre os judeus a tradição era marcada. Primeiro sempre eram os mais velhos. Mas provavelmente os mais velhos eram os adúlteros. E os mais jovens não eram tanto adúlteros, não se sabe. É uma especulação. Mas, de toda forma, eles acusam, dentro deles, a violação à lei do casamento, através do adultério. E, nesse sentido, Jesus também age sobre eles com misericórdia, porque não ataca eles, deixa eles irem embora, não os critica em nada, só diz apenas que atire a primeira pedra aquele que não pecou. E, nesse sentido, também em relação aos apedrejadores, ele faz do perdão e da indulgência um princípio comum para todos. Temos que perdoar e ser indulgentes indistintamente. Não há quem não tenha necessidade de a indulgência para si próprio. Então, essa foi o final da nossa aula, o final da nossa pedagogia. Eu espero que vocês tenham visto como um texto desse, ele abre tantas reflexões. As coisas não são simples. E mais ainda, os apedrejadores não saíram de lá por pena da mulher, porque foram indulgentes, por perdão. Eles não saíram. Eles saíram porque estavam capitulados também na infração do adultério. Por isso que eles saíram. Quem foi indulgente, quem deu exemplo da indulgência, do perdão, foi Jesus. Portanto, nós vimos num movimento só o exercício da indulgência, da justiça, do direito à vida e da autoridade legítima, que é aquela que está sentada, pelo exemplo, na verdadeira moral, a moral do bem. Amanhã nós voltaremos.